Olá, amigos! Eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o canal História em Rede. Hoje vamos falar sobre o atual momento político e econômico que o Brasil vem vivenciando. O Brasil, neste momento, está passando por uma grave crise econômica, talvez a maior crise econômica que nós estamos vivendo desde o fim do governo de José Sarney, quando o Brasil vivenciava um momento gravíssimo marcado pela hiperinflação. Entretanto, além da crise econômica, o Brasil, neste momento, passa por uma gravíssima crise política. Vamos tentar, rapidamente, em algumas palavras, elucidar para vocês por que nós estamos vivendo esta crise econômica e política. Primeiro, a crise econômica que nós estamos vivendo agora, em 2015, que deverá se arrastar ainda algum tempo, ela é fruto de uma série de ações errôneas tomadas pelo governo Dilma no primeiro quadriênio. Dentre as várias ações errôneas, temos o congelamento do preço das tarifas públicas de maneira artificial e irresponsável para garantir a sua reeleição. Essa reeleição que acabou se transformando num câncer para o país, porque mal o candidato ganha eleição e ao invés de ele estar preocupado em governar, ele está preocupado em construir um segundo mandato. Mas enfim, para garantir-se no poder, o governo de Dilma manteve congelado o preço dos combustíveis. O governo de Dilma manteve congelado as tarifas públicas, basicamente de energia e de água. Ela chegou, inclusive, a anunciar uma redução drástica dessas tarifas. Paralelo a isso, o governo Dilma começou a gastar de forma exorbitante em projetos sociais que acabaram se tornando assistenciais sem ter recursos. Ora, é lógico que dinheiro não sai como magia. O dinheiro precisa ser gerado. E o país não estava produzindo capitais suficientes para manter esse volume exorbitante de prejuízos, ou de gastos, como alguns dizem, que o Estado brasileiro estava tendo. A bomba estourou. O que é que ocorre? A Petrobras, a nossa maior empresa, mergulhou num colapso econômico total. Pasme, de 500 bilhões, que era o valor dela de mercado, hoje a Petrobras só vale 100. Por quê? Fruto da corrupção também. Especula-se, a Polícia Federal disse que desviou-se 28 bilhões de reais da Petrobras. Mas é lógico que era preciso muito mais do que isso. Claro, a corrupção é uma coisa intragável, mas é preciso muito mais do que isso para você corroer os alicerces de uma empresa como a Petrobras. Na verdade, a Petrobras acumulou prejuízos gigantescos por conta dessa política de congelamento dos combustíveis. O preço do combustível, no primeiro quadriênio de Dilma, internacionalmente, estava numa ascendência. E o nosso congelado. É lógico, nós não somos autossuficientes em petróleo e para manter o preço congelado, alguém estava pagando a conta. Quem? O governo, para não tributar mais ainda a sociedade e gerar um mal-estar na população, e dessa forma, quem sabe até impedindo a reeleição da Dilma Rousseff, resolveu optar por uma política absolutamente errônea, que era aumentar o meio circulante, ou seja, fabricar mais moedas, colocando-as em circulação para poder cobrir esses rombos que era gerado com o congelamento do combustível, com o congelamento da energia, com o congelamento da água, e com esses projetos absurdos que o PT implementou e agora não poderia ser mais mantido, não na mesma proporção. Quando nós chegamos em 2015, ela já reeleita, a bomba vai estourar. Lógico que a bomba vai estourar. Era previsível que a bomba iria estourar. O governo estava gastando sem poder, o governo estava mantendo um status quo sem poder. É como um indivíduo que ganha
R$ 2.000 e quer manter um padrão de vida de 10, ele vai sucumbir economicamente. Foi o que ocorreu conosco. Aí, resultado, agora a Petrobras absolutamente prejudicada por essa política de congelamento de combustíveis, adicionada à corrupção que gera uma fuga gigantesca dos investidores internacionais, vai ter que se recuperar economicamente. Como? Aumentando o preço dos combustíveis. O aumento do preço dos combustíveis vai ser o principal elemento desencadeador do processo inflacionário. Porque nós ainda temos, graças ao Juscelino Kubitschek lá atrás, uma matriz de transportes predominantemente rodoviária. Então, o preço do combustível vai interferir diretamente sobre todos os produtos que chegam na nossa casa ou que chegam nas prateleiras dos supermercados ou nas lojas de eletroeletrônicos. Isto aconteceu da mesma maneira com as tarifas de energia e de água. Se a presidente Dilma viesse dando aumentos escalonados no primeiro quadriênio, esta inflação ela seria igualmente escalonada e nós não sentiríamos tanto este impacto inflacionário que nós estamos sentindo. O acumulado do ano até agora já está chegando em 10%. Isso é um absurdo. Quer dizer, estamos correndo um risco que é concreto de vermos a estabilidade econômica ruir. Claro, nada será comparado com o governo Sarney, mas que o Brasil corre riscos de voltar a ter uma inflação alta no patamar de 15% ao ano, corre. É preciso que se reveja essa política financeira, essa política econômica. Para tanto, a presidente Dilma vai nomear como ministro da Fazenda um banqueiro, um neoliberal denominado Joaquim Levy. Essa política de ajuste fiscal do Joaquim Levy, que eu já havia falado em vídeo anterior, não está funcionando e não vai funcionar. Porque o Joaquim Levy está tratando a causa da doença, não está tratando o sintoma da doença. Se nós apresentarmos uma febre, a febre é um sintoma. Vamos tomar um antitérmico, a febre cairá. Mas, se nós não tratarmos a causa, quando esta febre retornar, ela retornará mais poderosa. E aí nós temos que tomar uma dose ainda maior de antitérmico. Se continuarmos nesse ciclo, vamos morrer. É o que está acontecendo com esse ajuste fiscal de Joaquim Levy. Ele não está tratando a causa mor da crise econômica. E a causa mor da crise econômica são os gastos públicos em excesso. Era completamente desnecessário esse ajuste fiscal que está matando a nós. Porque o governo não faz absolutamente nada. Se ao invés de aumentar as tarifas dessa forma exorbitante, se ao invés de restringir o crédito para inibir o consumo, o governo, por exemplo, acabasse com os cargos comissionados, que são mais de 100 mil, sabe-se Deus ganhando quanto, o governo reduzisse o número de ministérios de 40 para 20, se o governo reduzisse o salário dos deputados, dos senadores, se o governo enxugasse os gastos com as mordomias, com verbas de gabinete, sobrariam, senhores, bilhões de reais para serem investidos ou continuarem a serem investidos no setor social, e nós não teríamos uma política econômica ultra neoliberal que acabou gerando seríssimos problemas políticos para a presidente Dilma Rousseff. Esta política fiscal de Joaquim Levy é uma das razões dos problemas políticos gravíssimos que a presidente Dilma está enfrentando nesse momento. Inclusive, setores, e não são poucos, do próprio PT se contrapõem radicalmente a este pacote de ajuste fiscal. O próprio Lula é contra. Isso está gerando uma crise política sem precedentes no Brasil. Para agravar essa crise política,
temos um partido que eu não me canso de falar, que é o câncer da política nacional, chamado PMDB, que o PT, acredito que de forma ingênua, os setores que apoiam a presidente Dilma ainda acham que o PMDB vai dar sustentabilidade ao governo. Não vai. O PMDB está trabalhando de forma sórdida para minar a popularidade da presidente Dilma de forma tal que, das duas, uma, ou ela seja pressionada a renunciar, ou então ela chegue no final do mandato completamente estraçalhada, porque aí mata-se toda e qualquer possibilidade de Lula candidatar-se a presidente da República. Com isso, eu não estou defendendo a manutenção do PT no governo. Existem outras alternativas. Agora, mudar para não mudar não adianta. O que é que eu quero dizer, mudar para não mudar? Dilma renunciar e Michel Temer assumir a presidência da República, nada do que está posto aí vai ser modificado. Muito pelo contrário, porque o PSDB já articula uma provável aliança com o PMDB para implementar medidas mais duras do que essas que estão sendo adotadas aí nesse momento pela presidente Dilma. Honestamente, eu acho que a presidente deveria romper, literalmente romper com as alianças políticas, inclusive com o próprio PT, e fazer um governo ostensivo para os movimentos de massa. Se unir com os sindicatos, se unir com as centrais sindicais, se unir com o MST, se unir com esses movimentos de massa e fazer um governo ostensivo para esses movimentos de massa. Mas aí sempre vem aquela preocupação. Como será a reação da elite reacionária? Será que ela fazendo isso, nós não sofreríamos um novo golpe? Acho pouquíssimo provável que isso ocorra, porque a conjuntura, tanto internacional quanto nacional, não é favorável para a implementação de um golpe. Então nós temos que ficar atentos, porque até esse discurso de que o Brasil corre risco de voltar à ditadura militar é uma estratégia desses reacionários para minar o governo do PT e minar o pouco resquício de base popular que ainda resta nesse governo. Portanto, podemos concluir que a crise política ela é muito maior do que a crise econômica. Como a presidente Dilma vai lidar com ela é que é a minha grande preocupação, dada a inexperiência política da presidente Dilma. Então, nós precisamos acompanhar de perto o que vai acontecer nessas manifestações anti-PT e nessas manifestações pró-PT. E não vamos nos deixar absorver por discursos reacionários, por discursos midiáticos conservadores. Tomemos muito cuidado para nós não destruirmos os alicerces democráticos brasileiros que, apesar de tudo, são extremamente sólidos. Se o PT está governando mal, e está muito mal, temos o dever moral de ir às ruas e exigir melhorias nos setores sociais. Mas a derrubada da presidente, de qualquer forma, sob qualquer hipótese, a não ser que se prove que ela está envolvida em corrupção, não é saudável para o jogo democrático. É tudo que o PSDB e o PMDB querem. Imagine que o PSDB fica fazendo propaganda dizendo oposição responsável a favor do Brasil. Que espécie de oposição responsável é essa que não se manifesta agora para tentar diluir essa crise política? Fique de olho nessas ondas, correto? Então, amigos, inscrevam-se no nosso canal História em Rede e acompanhem as videoaulas que virão e as que já foram gravadas. Na próxima aula, vamos falar sobre a era digital e a influência da era digital nas relações sociais, nas relações humanas, nas relações de trabalho, nas relações familiares, adentrando por um tema de ordem sociológica, de ordem psicológica, de ordem comportamental, fugindo um pouco da política, que é o nosso viés muito forte. Curtam a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido, e mantenha-se informado sobre as próximas edições do canal História em Rede.
Conto com todos vocês e até a próxima.